paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, que Ele nos acompanhe, que Ele nos guarde e possamos sair daqui confortados, consolados na Sua palavra, preparados para anunciar o amor de Deus, preparados para a segunda vida de Jesus, para que possamos com Ele morar eternamente no céu. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve, Ele escuta as minhas orações, Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Com estas palavras, eu chamo bem-vindo todos vocês, e que assim nós, com muita alegria, possamos render este culto de louvor, adoração e gratidão ao nosso bondoso Deus. Podem sentar-se, vamos cantar o hino Eis dos Anjos, harmonia 25 do nosso inário. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste momento nós queremos confessar os nossos pecados ao nosso bondoso Deus, reconhecendo todos os pecados, aqueles que sabemos que nós cometemos diariamente, aqueles que nós não sabemos, mas que Deus sabe muito bem, porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece todo o nosso ser. Poderia dizer a vocês que Deus nos conhece muito melhor do que a nós mesmos. Então, Ele sabe quando pecamos, quando servimos a Ele, quando erramos, o que nós muitas vezes não compreendemos e não sabemos. Por isso, neste momento, é um momento muito especial do nosso culto, onde nós nos colocamos com tristeza aqui, tristeza pelos nossos muitos pecados,
mas também nos colocamos com alegria, a alegria de saber que Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa maldade. Por isso, confessemos a Deus os nossos pecados também, conforme segue a projeção, de forma responsiva. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Vem do Senhor a salvação, Ele é a fortaleza no dia da tribulação. Ó Pai, tem compaixão de nós e não recuses por causa de nossas transgressões a nossa prece. Lamentamos não termos obedecido a Tua palavra. Tem compaixão de nós, Teus fracos filhos, perdoa os nossos pecados e não entres em juízo conosco, pois diante de Tua face ninguém é inocente. Lembra-te das Tuas promessas, dá-nos o Teu perdão e ajuda-nos a perdoar de coração aos que pecam contra nós. Em Tua promessa esperamos, por Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Deus prometeu perdão dos pecados àqueles que se confessam pecadores, que se arrependem verdadeiramente e que confiam no perdão que Ele oferece gratuitamente através de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que Ele nos guarde na sua graça, e a todos vós que assim credes, anuncio-vos a graça e o perdão de Deus, e declaro a todos vocês que os vossos pecados estão perdoados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Tendo a alegria do perdão recebido da parte de Deus, nós queremos cantar o seguinte hino do Inário 188, Deus está presente. Servos
queremos fazer a leitura bíblica indicada para o dia de hoje, do Salmo capítulo 95, versículos 1 a 7, na primeira parte, até o ponto do versículo 7 ali. Convite a louvar o Senhor. Todos nós somos convidados a louvar a Deus todos os dias da nossa vida, seja aqui nesse culto abençoado de louvor e adoração, e seja em nosso lar. Nós louvamos a Deus quando confiamos em Deus, louvamos a Deus quando entregamos a nossa vida a Deus, louvamos a Deus quando confiamos nas suas promessas de perdão, de restauração, de salvação. Louvamos a Deus quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e seguimos o Senhor conforme os seus ensinamentos. Vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Vamos fazer de forma conjunta. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo, seu pasto e ovelhas de sua mão. Até aqui a leitura do Salmo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos em conjunto. Senhor Jesus Cristo, damos-te graças porque vieste até nós para agir em nosso favor, perdoando-nos todos os nossos pecados com a tua morte na cruz. Ajuda-nos a enfrentar os nossos problemas com fé e esperança, na certeza da tua companhia para sempre. Colocamos nossas vidas em tuas mãos para que vivamos cada vez mais para ti. Tudo isto te pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Nós queremos fazer a leitura indicada para o Antigo Testamento, livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, versículos 11 a 16, depois 20 a 24. Ezequiel 34, primeiramente 11 a 16. Nós temos como tema o cuidado do Senhor pelo seu rebanho, ou seja, o Senhor tem cuidado de nós nas alegrias, nas aflições. O nosso prazer é Cristo, como diz a nossa música, né? Porque sabemos que Ele está ao nosso lado, cuidando do seu rebanho, que somos cada um de nós. Assim nós vamos, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão,
tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tomarei, tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Versículo 20. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dás empurrões, e com os chifres impelis as fracas até as espalhares fora. Eu livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Nós também queremos ouvir a leitura da epístola, né? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 15 até 20. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 15 até 20. Assim nós lemos. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Até aqui a leitura da epístola. E é necessário fazer um breve comentário, porque o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto que estava sendo perseguida e estava surgindo grupos trazendo falsas doutrinas, falsos ensinamentos, e o grande falso ensinamento que Paulo rebate é exatamente a questão da ressurreição de Jesus, porque ainda até hoje muitos não acreditam que Cristo ressuscitou. E aí o apóstolo Paulo ele combate isso diretamente, cortando na raiz, poderíamos assim dizer, e deixa muito bem claro: se você não acredita na ressurreição de Cristo, é vã, é falsa, não vale nada a sua fé, né? De fato, Cristo ressuscitou, e a nossa fé está firmada nesse Cristo, que morreu por nós, pagou pelos nossos pecados, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou e nos deu perdão, vida e salvação. Ele é o único caminho, Ele é o único intercessor entre nós e o nosso bondoso Deus. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, hoje e sempre. Amém. Vamos louvar a Deus cantando o hino do Cancioneiro 204, A um Rio Cristalino. Corre do divino trono.
indicado para esse nosso último domingo no calendário da igreja, Mateus, no capítulo 25, versículo 31 até 46. Mateus 25, 31 a 46. Aqui nós temos o grande julgamento. Lemos assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Assim como nós estamos, vamos fazer a nossa confissão de fé, hoje com as palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual, por nós homens e pela nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, que subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim, e no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. E numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Pode sentar-se. Nós vamos louvar a Deus cantando a música 119 do cancioneiro Louvai ao Senhor. O bom Deus planejou Cristo para todos. O bom
pregamos Cristo, muitos se perderão. É urgente de mãos dadas, trabalhemos o Evangelho a semear. Nosso Mestre sempre junto nos ampara até a vida terminar. Cristo para todos é a missão de Deus. Nós, os seus instrumentos, vamos salvar os seus. Nós somos enviados, aqui estamos em missão. Se não pregarmos Cristo, muitos se perderão. Cristo para todos é a missão de Deus. Nós, os seus instrumentos, vamos salvar os seus. Nós somos enviados, aqui estamos em missão. Se não pregarmos Cristo, muitos se perderão. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós neste momento que queremos meditar em Sua Santa Palavra. Eu destaco o texto do Evangelho, o tema A Vantagem de Ser Cristão. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos acompanhe neste momento de reflexão. Podem sentar-se. Queridos irmãos e irmãs do Senhor Jesus, os últimos domingos tenho falado bastante sobre o fim dos tempos, a volta de Jesus ou a sua segunda vinda. Este final de semana, 21 e 22 de novembro, é o último final de semana no calendário da igreja, no ano eclesiástico. Marca a transição 2020 para 2021 no calendário da igreja. Hoje, mais uma vez, nós queremos refletir um pouquinho sobre o juízo final. E diante disso, refletir sobre a vantagem de ser cristão. Será que no mundo em que vivemos existe alguma vantagem em ser cristão, já que enfrentamos tantas dificuldades, tantos problemas, muitas vezes muito mais do que pessoas não cristãs? A leitura do Evangelho que nós lemos anuncia que por ocasião da segunda vinda de Jesus haverá nítida separação entre benditos e malditos, ou seja, cristãos e não cristãos, cristãos e ateus, cristãos e descrentes, como vocês queiram dizer. Os cristãos, os benditos, são aqueles que receberam a fé através dos meios da graça, o batismo e também a palavra. A Santa Ceia, ela alimenta esta fé, mas nós, cristãos, benditos, os da direita, nós recebemos a nossa fé pela palavra e pelo batismo. E assim nós vivemos aqui neste mundo.
Já os malditos ou não cristãos, aqueles que não receberam e nem recebem Jesus. Por quê? Porque o seu coração está fechado para Jesus, está endurecido para Jesus, não permite que Deus trabalhe no seu coração. Como assim, pastor? Para explicar aqui, eu cito o exemplo de Faraó. O Faraó lá que libertou e depois se arrependeu de libertar o povo de Israel, né? Permitiu que Moisés conduzisse o povo de Israel através do deserto para a terra prometida. O que aconteceu com aquele homem? Ele era um desses descrentes. Moisés, por 10 vezes, pediu para ele deixar o povo ir embora. Mesmo diante dos sinais de Deus, das pragas do Egito, Faraó, com o seu coração duro, preferiu ver o seu país sendo destruído pelas pragas, ao libertar o povo de Israel. Preferiu ver o seu filho primogênito morrer, a libertar o povo de Israel. E mesmo depois, na dor, na raiva, na tristeza, ele ter permitido a libertação, ele volta atrás e quer vingança. E nós sabemos o final dessa história, onde o exército do Egito morre nas águas do Mar Vermelho. Então, esse é o coração endurecido, um coração que a palavra de Deus não penetra, não nasce. É um coração marcado pelo pecado e pelo ódio. Nesse mundo, aqui e agora, nós cristãos estamos em desvantagem. Sim, estamos em desvantagem. Essa desvantagem é caracterizada pelos muitos oponentes, opositores ao Evangelho de Jesus. É caracterizada pela perseguição aos cristãos, desde o início da igreja primitiva. É caracterizada por aqueles que realmente nos acham caretas, ultrapassados, por aqueles que têm a audácia de dizer que a Bíblia é só um livro escrito por um monte de homens preconceituosos. Podem acreditar, tem gente que pensa assim. Por isso nós, cristãos, sofremos. Também sofremos por causa dos nossos muitos pecados. No entanto, cristãos e não cristãos têm um inimigo em comum, que é a morte. A morte não escolhe. A morte simplesmente ataca. Criança, jovem, adulto, idoso, negro, branco, todos, cristãos e não cristãos. Tanto uns como os outros, cristãos e não cristãos, a qualquer momento encararão este triste fato. Nessa situação, os cristãos saem em grande vantagem. Sim, uma vantagem que não foi adquirida pelos nossos esforços, mas uma vantagem que foi adquirida pelos esforços de Cristo Jesus, que foi perseguido, humilhado, maltratado, que carregou a culpa pelos nossos pecados, pelas ruas de Jerusalém até o Calvário, que foi pregado na cruz, e assim Ele nos redimiu,
A vantagem foi dada pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo, pela fé em Cristo Jesus adquirida no batismo, na palavra, a Bíblia Sagrada. E é claro, neste momento que vocês ouvem essa pregação, essa mesma graça continua sendo oferecida também aos não cristãos. Acredita? Sim. A palavra de Deus não é só para nós. E aí nós lembramos o que Jesus diz antes de subir ao céu: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo. Eis a vantagem do cristão. A palavra de Deus em 1 Coríntios, também que nós lemos hoje, diz a garantia de que todos os que estão mortos também ressuscitarão. Então, se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. O apóstolo Paulo escreve essas palavras para repreender aqueles que haviam ensinado e criado coisas erradas sobre a ressurreição. Ao anunciar sobre a vantagem do cristão, Paulo lembra: se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os seres humanos. Queridos irmãos, a nossa vida não se limita. Mais uma vez eu me lembro do Salmo 90 que lemos semana passada. Vivemos 70 em havendo vigor 80 anos. Depois disso, canseira e enfado. Todo cristão, todo aquele que foi tornado bendito pela fé, vive na expectativa da segunda vinda de Jesus. Essa expectativa aumenta na medida em que os sinais do fim vão ocorrendo. Essa expectativa quanto à segunda vinda de Jesus deve-se ao fato do cristão não ter a sua esperança limitada apenas a esta vida terrena. O cristão vive na expectativa e na certeza de que pela fé está e será salvo, assim como disse Jesus: aquele que crê no Filho não é julgado. João 3,18. A vantagem do cristão sobre o não cristão está exatamente na certeza da ressurreição, na certeza da vida eterna, na certeza da volta de Jesus, na certeza da morada na pátria celeste. O cristão sabe que a sua vida aqui é limitada, mas será plena ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo lá no céu. Queridos irmãos e irmãs, nós já vivemos em parte isso aqui, pelo perdão recebido de Deus. Nós podemos sentir o amor de Deus na nossa vida, mesmo em meio a um turbilhão de sofrimentos, angústias, tribulações, mesmo em meio aos nossos muitos pecados. Nós podemos sentir Deus agindo na nossa vida. Louvado seja Deus por isso. Mas ainda não vivemos essa plenitude. Muitas pessoas podem pensar que a vida plena é uma vida marcada pelos bens materiais, pelas posses. E, infelizmente, muitas igrejas pregam isso. Se você não tem bens materiais, é porque você não tem fé. Isso é um absurdo. Isso é Satanás falando, não é Deus falando. Pelo contrário, Jesus diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não precisamos mais nada. O apóstolo Paulo
Paulo diz, tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Portanto, a nossa vida plena, ela está nas mãos de Jesus. E nós iniciamos a nossa caminhada, nossa jornada aqui e agora, a jornada cristã. Mas ela só será completa quando estivermos com Jesus lá no céu. E Jesus deixa isso muito claro quando ele diz em João 11:25: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Viverá eternamente, viverá plenamente ao seu lado lá no céu. A vantagem do cristão é crer nessa verdade. E a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isso é a garantia de que um dia nós também ressuscitaremos e com Ele estaremos de corpo e alma. O cristão vive a expectativa da segunda vinda de Jesus. A morte pode atingir a qualquer pessoa em qualquer momento. Mas esse inimigo assustador, ele já foi vencido. Não por mim, não por ti. Mas ele foi vencido por Jesus. Jesus venceu os nossos 3 grandes inimigos: o pecado, o diabo e a própria morte. Se cremos em Jesus, se estamos com Jesus, se entregamos a nossa vida a Jesus, não precisamos mais temer. As tentações virão, porque Satanás não quer nos deixar em paz. Satanás quer nos impedir de vivermos esta vida plena, mas ele não terá poder sobre nós, porque Jesus o derrotou. E Jesus disse a ele, lá em 1 Pedro, que ele não teria mais poder sobre aqueles que creem em Jesus. Quando nós pecamos, quando nós tropeçamos, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Jesus é fiel e justo para estender a mão e nos chamar de volta, nos trazer de volta, nos dar a oportunidade do arrependimento e da salvação. Por isso, mesmo que haja essa esperança, a certeza da ressurreição, cada cristão precisa estar preparado para esse momento. Jesus Cristo continua vencendo a morte pelo Evangelho, pelo batismo, pela Santa Ceia. Jesus continua vencendo a cada dia por mim e por ti. Assim nós estamos em grande vontade, e a nossa grande vontade é exatamente ter Jesus ao nosso lado, aquele que é vencedor ao nosso lado. Se nós temos Jesus ao nosso lado, nós não seremos derrotados. Por isso, continue ouvindo o Evangelho, continue alimentando-se do mesmo Evangelho, lendo a Bíblia, ouvindo a palavra, meditando, participando dos cultos, das demais programações. E, infelizmente, esse ano está muito afetado por causa desta pandemia que nós estamos vivendo. Mas não percam as oportunidades de servir a Deus e continuar o seu preparo, porque você, eu, nós temos uma grande vantagem: nós temos Jesus ao nosso lado. O Evangelho torna o pecador maldito em bendito, condenado em salvo diante de Deus.
E todos os benditos pela fé ouvirão por ocasião da sua segunda vinda: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Venham, tomem posse desta morada, venham e vivam a sua vida plena ao meu lado no céu. Essa é a vantagem de ser cristão. Amém. Nos coloquemos de pé. O amor de Deus, nosso Pai, que vai muito além do nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a alegria da tua salvação e sustente com voluntário Espírito. Pode sentar-se. Nós vamos louvar a Deus neste momento, cantando a música do cancioneiro Louvai ao Senhor, 88, damos graças ao Senhor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus Salvador? E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus Salvador? Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. E a noitinha os filhos tocam, cantando orquestra em festa ao Senhor. E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus Salvador? E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus Salvador? Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Na nossa vida também façamos um belo hino que louva o Criador. E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus Salvador? E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus Salvador? Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Nos coloquemos de pé e oremos ao Senhor. Querido Deus e grandioso Pai Celestial, grande é o teu nome, grande é o teu amor por nós. Por isso queremos te servir com alegria, com gratidão.
Senhor Deus, estamos chegando ao final de mais um ano no calendário da igreja. Este ano que passamos por tantas aflições, incertezas, tribulações, sofremos pelo fechamento das igrejas, sofremos quando perdemos amigos, ente querido. Por outro lado, nos alegramos pela nossa grande vantagem em sermos cristãos, é saber que Tu está ao nosso lado. Senhor Deus, com certeza muito aprendemos durante este ano, e agora ainda mais queremos compartilhar o Teu amor, compartilhar o Teu perdão, a Tua salvação com todas as pessoas ao nosso redor. Usa-nos, Senhor, como Teus instrumentos para continuar pregando e anunciando Cristo para todos. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela alegria do perdão, pela alegria da salvação. Senhor Deus, Te louvamos por todas as bênçãos materiais, casa, comida, vestes, calçados e todos os bens necessários para a nossa sobrevivência. Te louvamos pelos amigos, pelos familiares que o Senhor nos deste. Obrigado, porque em amor o Senhor assim cuida de cada um de nós. Senhor, estamos também chegando próximo ao envio dos novos pastores para o campo de trabalho, ao envio dos estagiários. Esteja com cada um, pastores novos e pastores que já atuam na Tua seara, para que sempre possamos ter capacidade, ousadia, alegria para anunciar Cristo para todos. Abençoe a igreja e toda a sua liderança, todos os membros, Senhor, que todos possam com alegria Te servir e assim se preparar para quando Cristo voltar. Querido Pai, oramos por aqueles que passam por dificuldades, aqueles que estão em tratamento, aqueles que estão bastante doentes. Nós colocamos todos nas Tuas mãos, pois sabemos que Tu és o médico dos médicos. De acordo com a Tua santa vontade, restaura-lhes a saúde e guia-os por amor do Teu santo nome. De uma forma especial, Te agradecemos pelo livramento que o Senhor deste ao Gilberto. Ele que passou por uma cirurgia, fez o exame da biópsia e o teste, o exame deu negativo. Obrigado, Senhor. Continue ao seu lado, acompanhando e guiando todos os dias da sua vida. Oramos por todos nós que aqui estamos nesta noite. Cuida e guia cada um de nós, mantenha-nos na fé verdadeira e unidos como povo Teu, para juntos proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz, ou seja, proclamarmos o amor de Jesus. Senhor Deus, abençoe aqueles que irão participar da Santa Ceia, que possam juntamente com o pão e o vinho receber o corpo e o sangue de Cristo para o perdão dos pecados e o fortalecimento da sua fé. Tudo isso e o que mais pesa em nossos corações, nós elevamos a Ti orando junto à oração que nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Receba uma bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.